se suicidam, não aguentam. É muito peso, porque vai matando gente, vai Stalin, a mesma coisa, tá? Então a gente tem que ver a questão mais ampla, não localizar ela como todo mundo está realmente se preocupando em tentar ampliar a questão, né, de política, né? Se a ditadura só aconteceu em 64, não, aconteceu, vem acontecendo, né? A gente está tentando se libertar disso de uma forma democrática, né? Inclusive está no livro da República de Platão. Isso. Na 3 é o seguinte, também existe um problema de política da terra, né? Que nós já estamos vendo estourar aí, né? Então esse é o resultado, né? Então você faz uma capital, mas não se preocupa com o entorno. Você faz só o plano piloto. Aí hoje existe até dúvida, o que é plano piloto? Se é Brasília, houve um questionamento, uma professora veio aqui, um problema muito sério, existe uma falta de definição, o que é Brasília? Se vocês perguntarem para vocês, pergunto para vocês mesmo, vocês são cidadãos brasileiros, nasceram às vezes aqui, o que é Brasília? Ninguém sabe responder. Existe um aprofundamento, existem pessoas pesquisando isso, o que é Brasília, porque o plano piloto é uma coisa, Brasília é outra coisa, entorno é outra coisa, o Distrito Federal é outra coisa, entendeu? Isso é importante do ponto de vista de estudo e para questões de vestibular, tá? Isso é importante. Visuais é o seguinte, são as águas, qualquer tipo de água, tem dois tipos de água, tem a água primária, que é direto do vaso sanitário, né, que sai do vaso sanitário, são as águas primárias, então vamos simplificar, né? E a água secundária que sai do ralo, geralmente, o que vai para o ralo? Geralmente vai limpeza de piso, banho, certo? Desculpe, também dos tanques, né, de lavar roupa, também são águas secundárias, certo? São dois tipos de água, né? Então a gente cabe um questionamento, o que a gente vai fazer com esse tipo de água, a água menos suja, né? Se dá para fazer uma autogestão junto com a CAESB, se por exemplo, a gente pode jogar um filtro, tá? Se for por exemplo, uma residência particular, pode jogar um filtro e pegar essa água e jogar de novo para lavar carro, entendeu? Para lavar piso. Uma solução imediata, como ela está falando. Entendeu? A gente tem que propor assim, coisas assim que dá para fazer assim, num curto espaço de tempo, mas com um certo raciocínio em cima que, poxa, um filtro não é, vamos ver quanto é o preço, como é que faz isso e tal, mesmo que não dê, já fica na cabeça para a gente fazer uma pressão, né, em relação às indústrias, para que elas pesquisem, ou nós vamos pesquisar, né, isso, essas questões. Todo mundo está entendendo essa diferença? Água residuária de água primária que sai do vaso, e a água de ralo, de tanque, são águas secundárias, são dois tipos de água. Essa que nós estamos questionando, que é a pior, né, que é a água primária, que sai com resíduos sólidos, né, que é fezes, e sai com resíduo líquido, que é a urina, né? Então, de qualquer maneira, todas as águas vão parar no lençol freático, todas as águas vão parar no lençol freático e depois vão passar para algum ponto superficial, que são os rios, né? E todo o lençol freático vai chegar num ponto que vai tangenciar a superfície, vai sair, vai se tornar rio, certo? Então aí são os olhos d'água. Então toda a água vai parar no rio, certo? Então como evitar, né, de jogar vamos jogar o mínimo possível, né, dentro do lençol freático, né, através das fossas, né, as fossas no final tem o sumidouro e vai cair depois do lençol freático, né? O assoreamento, falou sobre assoreamento, tem um exemplo assim, muito assim, bem assim daqui mesmo, do lago. Eu estava conversando numa dessas navegadas, estava conversando com o cara do Corpo de Bombeiros, né? Que tinha iniciado como é que chama? Não era um salvamento de uma pessoa, mas era salvamento de equipamento. Como é que é? Um resgate de equipamento do barco, que era exatamente o motor. O motor do barco tinha caído no fundo e é uma coisa cara. Então eles tentaram recuperar o motor. O motor afundou dentro no fundo do lago. Aí o cara foi lá, os dois mergulhadores foram lá com o equipamento e tudo, e tentaram tirar e o negócio não saía de jeito nenhum. Quer dizer, ele viu na prática, falando assim na hora, assim, viu na prática, essa é uma espécie de um resíduo
que não é de construção, não, que está em cima do material, porque tem muita coisa de material de construção, como eu tinha comentado, né, material de construção e coisas da obra de Brasília, né? Tem casas ali embaixo, tem muita coisa. Mas em cima disso tem um material formado pelos esgotos, né, que é um resíduo do esgoto. E aquilo é uma camada bem grossa, então o motor ficou preso ali, não saiu de jeito nenhum, eles perderam o motor. Não saiu, não conseguiram tirar. Você vê que a força desse material de esgoto, né, de resíduo de esgoto, não deixou, não tinha condições de tirar. É capaz de vender demais também, né? Tudo que você imagina que cai ali, a nós mesmos, inclusive o ser humano, se for então essa questão do saneamento é muito séria. Outra questão interessante, muito importante, a gente tem que ser, inclusive eu reforço a professora lá, a gente tem que ver as coisas localizadamente. Por exemplo, onde sai esgoto, lógico que aquela região ali tem uma área de influência. Por exemplo, os dois pontos, ET Sul e ET Norte, estação de tratamento norte e estação de tratamento sul. São dois pontos críticos. Mas até quando vai esse ponto crítico? É um ponto que é muito bom lá no razoável. Entendeu? Dá para, por exemplo, navegar, dá para ter uma área de lazer, mas existem pontos favoráveis. Que é no meio, assim, mais ou menos, que não dá para tomar água, mas dá para... Então a gente tem que ser assim, também não vamos... O problema da generalização é um problema muito sério. Nós temos que ser criteriosos, como a professora falou, racionalmente separar as coisas. Tá? Então, a questão é, será que a CAESB é o monstro, é o demônio? Não. A CAESB faz perfeitamente seu trabalho, está no limite de capacidade, entendeu? Quando surge uma chuva, é que tem alguns problemas que nós já identificamos e outras pessoas estão identificando lentamente, né? Que são esgotos clandestinos, cara. Pô, isso é realidade, cara. Esgoto clandestino. Agora você vai bater de frente com, por exemplo, um juiz, você vai bater de frente com um senador, talvez, com pessoas importantes que estão à beira do lago e que não estão se preocupadas com isso. Então a gente tem que ver essa questão de outra forma. Nós não vamos bater de frente. Eu acho até que essa palavra luta devia ser substituída por consciência. Né? E de forma inteligente, sem arma na mão, porque arma, aí isso vai dar cacetete, a gente já conhece a história aí do futebol, do jogo da Alemanha lá, que eu fiquei muito triste, sabe, daquilo lá, mas é o resultado de um processo competitivo, né? Nós sabemos que todo resultado competitivo dá esse tipo de problema, assim, muito bélico, sistema muito bélico. Temos que usar a inteligência, que não é bélica. Inteligência é pacífica, certo? O professor levantou de novo outra questão importante. Será que a gente vai deixar sempre empurrando a questão para o governo, né? Então, a questão do paternalismo. Vocês estão ouvindo aqui hoje, tá? Questões, daqui a pouco nós estamos ouvindo de vocês. Então, a questão é a comunidade escolar resolver seus problemas. A comunidade escolar, professores, alunos, igualdade de condições. Professor, aluno, diretor, conselho escolar, inclusive faxineiros, jardineiros, todos são pessoas importantes. Tá? Isso é uma questão que a gente tem que pensar, porque na hora que a gente está aqui sentado, tem pessoas cortando grama, né? Tem pessoas limpando o nosso cocô lá no vaso, né? Tem pessoas batendo, digitando, inclusive isso é chato, né? Estão trabalhando lá, digitando no computador, entendeu? Fazendo provas, essas coisas. Então, assim, a questão da cidadania é uma questão, entendeu? De movimento organizado, certo? Não é fazer piquete, é pensar em soluções e criar projetos para isso, formas viáveis disso. Não é chegar entrar numa... isso é muito difícil para uma pessoa. Não é difícil. É fazer um pequeno passo, mas ter certeza que você fez aquele passo. Meu pai sempre dizia, senta num pinico e fica naquele pinico até terminar de fazer o que tem que fazer. Acho que ele estava certo nisso. Então a construção que o diretor tinha falado, muito importante. No projeto assim, ambiental,
é uma questão muito ampla, né? Envolve muitos setores, é muito complicado. Então precisa de um projeto específico, eu já tinha conversado isso com ele, mas só, tem poucos recursos humanos, e João, nós estamos coordenadores, assim, né? Esse meio ainda um pouco recurso humano, junto com os monitores, o Adonias, o Murilo, e agora temos uma, que não é nem aluna, é voluntária do projeto totalmente, totalmente consciente, uma secretária. Então a gente precisa elaborar um projeto de pesquisa na escola, certo? E esse projeto de pesquisa é pesquisa ambiental, tá? Envolve o seguinte, oficinas de instrumentação, uma coisa super importante, tá? É como fazer instrumentos, por exemplo, termômetros, assim, ter uma noção mais, assim, fundamentada, sabe? Como é que os equipamentos funcionam? Não só a teoria, assim, né? É um tal de regra de 3, né? Todo mundo aprende, né? X está para tanto e tal, aí descobre a temperatura. Não é bem assim, não. Sabe? É tentar construir esses equipamentos de forma rústica e depois a gente coloca em prática. Pega um equipamento um pouco mais sofisticado, pesquisar e ir lá no campo, medir temperatura de superfície, temperatura de certas profundidades que a gente precisa para controle de mortalidade de peixe, tá? Por causa da eutrofização da água. A gente precisa também ter as teorias científicas para a construção desse equipamento. E oficinas de eventos, porque de repente vocês, porque a gente não pode ficar também repetindo coisas, de repente vocês têm uma saída para um termômetro que não seja, que não gere impacto ambiental. Por exemplo, vou dar assim, bem simples, o termômetro é um exemplo científico, fala do mercúrio. Eu já trabalhei assim com mercúrio, é muito perigoso o mercúrio. Mercúrio, ele espalha facilmente no ambiente e uma pequena absorção já dá um problema muito sério no sistema nervoso central, entendeu? Então, o mercúrio, como é que se trabalha com mercúrio? Né? Se caiu o mercúrio, você tem que ir lá com uma injeção, sem a ponta, e ir lá pegar a bolinha. Assim, é um trabalho meio chato. Você vai no chão, se caiu, e puxa com a injeção e vai acumulando aquele mercúrio. Porque aquele mercúrio pode ser reaproveitado, material reciclado. Tá? E vocês sabem que o mercúrio está espalhado pelos rios do Brasil inteiro. Isso é um problema muito... até cabe esse questionamento por causa de outros métodos, né, por causa do garimpo. Né? Então, isso eu proponho assim... Além de passar pelo nível de óculos, né? Ele vem subindo. E aí chega na ave, a ave fica assim, reproduzida, porque ela vai comendo os peixes, né? Cada bicho tem um nível maior de alimentação, cadeia alimentar, né? A ave chega e depois ela não consegue reproduzir, né? Uma coisa importantíssima, eu acho que eu vou até por último, que eu acho assim, devemos criticar. Acho que todo mundo está falando sobre isso, criticar. Mas criticar, eu acho que está numa fase de dar proposta de solução. Não sei se vocês conseguem, por exemplo, isso aqui está um lixo. Tá um lixo. Mas e aí? Aí eu vou perguntar para você, o que está um lixo? O que exatamente? Descrever aquilo que você acha que está um lixo. Não ficar assim na generalização, que isso é muito perigoso, inclusive ideologicamente. Porque daqui a pouco a gente constrói nossas ideologias, nossas formas de comportamento, que estão associadas à ideologia, de forma superficial, generalizada, que não é específica, como dizer assim, o lago está podre. Não, o lago não está podre. Partes do lago estão podres, há uma mortalidade de peixe muito grande em certas épocas do ano, né? Teve, em fevereiro até março, teve 140 toneladas de peixe morto. E nós registramos isso. Tá? 140 toneladas em um mês. E tem gente que vive disso. Pescador aí do lago, né? Isso são coisas assim que... E distinguir... Olha, essa aqui é a questão fundamental. Distinguir se estamos numa fase de sensibilização. Não sei se vocês entendem isso. Por exemplo, tem um monte de gente ali. Olha a posição estrutural da sala. Tem um monte de, por acaso está assim, porque a nossa organização ainda é assim, um pouco linear, né? Um pouco, né? É complicado ainda essa questão do espaço físico, né? Da coisa. Mas olha, vejam bem o que está acontecendo aqui.
A questão, e eu também estou inserido, estou aqui. Então, nós estamos na fase de sensibilização ou estamos já na fase de colocar em prática nossas ideias? Essa é uma questão que a gente deve levar para casa e pensar. Será que a gente, entendeu? Será que há uma massa crítica no Brasil, ou especificamente no Distrito Federal, especificamente no setor leste, tá? Vamos falar assim, especificamente no setor leste, de massa, de gente que já quer botar em prática, ou quer ainda pensar, ainda está na fase de sensibilização, sabe? Porque é muito fácil dizer assim, terminei o terceiro ano, agora eu sou gente. E não é verdade isso, né? Porque tem muita coisa para colocar em prática, né? Daquilo que quer fazer realmente, né? Tem muita coisa ainda para mexer. Então nós somos eternamente crianças aprendendo alguma coisa. Olha, você vê, por exemplo, há 2 semanas atrás, cabe mencionar aqui, né? Houve uma ou duas agora. Eu acho que uma foi muito séria, do Paquistão foi muito séria. A explosão nuclear de Paquistão. Né? A bomba em um teste de Paquistão. Então, se terceiro mundo está querendo, né? E Enéas, por exemplo, o político também está querendo, né? Porque se os outros querem, né? Então daqui a pouco todos os países vão querer, imagina o que vai acontecer com o ar, a qualidade do ar planetário. Se todo mundo começar a fazer, por exemplo, enquanto a França faz e pega o Greenpeace, que vai lá, e eles derrubam um navio, matam gente, e eles nem sabem o que acontece ali, entendeu? O Greenpeace está em cima, existem organizações que vão lá com o barquinho ali, eles estão aqui filmando e tal, e se revela como isso, dá problema para eles. Mas, enquanto França, Estados Unidos, né, Rússia, agora cada paizinho, vizinha que estiver fazendo bomba, imagina como vai ficar o ar. Então, se a gente não fizer coisas localizadas, a gente não vai ter o exercício de criar um movimento organizado. Não sei se vocês conseguem entender isso. Se a gente não fizer exercício agora, quando chegar movimentos muito maiores de bombas nucleares que afetam cidades, né? A gente, não estou conseguindo, não sabe, não sei fazer. A gente não sabe fazer. Então, é um questionamento. Se estamos na fase sensibilizatória, de sensibilização, hoje estamos numa fase que eu vou me preocupar só com vestibular, vou me preocupar só com minha vidinha, e se eu sobrar, né, e tal, depois de lago podre, sem árvore, né, e tal, se der para sobreviver, sobreviveu. Pelo número de pessoas que sobrou aqui, já deu para perceber o nível de consciência. Vocês concordam? Obrigado. Está começando a ver, está chegando com vontade de trabalhar, né? Então nós temos aqui já um criador de um jornal, né? E quem tiver ideias, projetos, às vezes precisa de algum apoio para participar até do concurso, ou para elaborar um projeto de iniciação científica com a professora aqui, que precisa de um apoio na área de informática, todo mundo já sabe que nós já temos um page, né? Isso aí vocês já estão sabendo. É possível você colocar, por exemplo, uma chamada do seu jornal. Aqui, bom, deixa eu acabar de falar para dizer primeiro. Eles já estão participando de um curso de front page que possibilita a eles, aqui na escola mesmo, da nossa central de internet, aqui na escola, alterar uma page. Atualizar o e-mail, até diariamente, se for o caso. Diariamente estão aí, eles têm até afiliados, estavam comigo, os caras estão aí direto, né? Mas, então, é uma possibilidade interessante de nós ocuparmos esse espaço que é internacional. Vocês devem conhecer, que é a internet, né? Muita gente aqui, eu tenho certeza que conhece. Um espaço que é internacional, nós vamos utilizar o setorial, né? Aquele pessoal que é bilingue, não só está beijando, fala de qualquer língua ali setorial. Nós vamos utilizar francês aqui na escola, que é muito avançado, inglês e espanhol.
precisar dessa turma trabalhando junto, embora existam os tradutores, né, das letras, os programas que traduzem, mas difícil é traduzir uma ideia, né? Então, para isso que a gente precisa trabalhar um pouco mais junto. Esses projetos só vão para frente, seja um projeto da Federação de Velas, um projeto do Departamento de Pedagogia, da escola, de jornal, de grêmio, de aluno. Um projeto desse só vai para frente se a galera começar a frequentar, se a galera começar a se interessar, trazer ideias, trazer participação, trazer questionamentos. Questionamento é que é o nicho da questão, né? Porque você fica só abaixando a cabeça assim, é o fim da picada. Quer dizer, nós estamos procurando o desenvolvimento da consciência crítica, né? Por quê? Será que é? Porque está sendo bombardeado aí com uma série de informações aí, maliciosas, né? Que não são apenas ingênuos, não. Tem uma ideologia, um aparelho ideológico muito bem estruturado, muito bem arquitetado, que é para tornarmos bons alunos de uma péssima educação. Então você hoje pergunta para a professora Evinha assim, o cara acabou de lançar um livro de biologia, daqui a pouquinho, se não for o livro todo, uma boa parte dele já está precisando de uma revisão, se não de uma alteração completa, né? Biologia, talvez acontece isso, grandes leis, importantes leis deixam de ter deficiências, passam a ser erradas, né? Superadas. Tá? Então vamos participar, vamos atuar, nós temos projetos aí para fazer, plantas medicinais, aqui na escola nós temos um espaço bom nessa escola, um espaço grande, nós podemos usar esse espaço, né? Vamos tentar conseguir aí, quer ver o ginásiozinho coberto de futebol, né? Quer ver a nossa salinha de capoeira e tal, a maquinha e outras. Pensar alguma coisa aí, nós podemos correr atrás disso. Nós juntos vamos conseguir. Busca um apoio ali, né? E tal, faz uma mídiazinha, coloca lá na internet, não sei o quê. Vamos tentar conseguir isso aí. Vamos chegar mais, participa aí bastante recursos aqui na escola para serem utilizados. Nós podemos utilizar esse espaço. Só para vocês terem uma ideia, para encerrar a conversa, Fundação Educacional com 22 mil professores, né? Aproximadamente, não tinha nenhuma homepage. Nenhuma homepage. Aí nós fizemos a primeira, que foi o projeto Mágico. Depois fizemos a segunda, que foi o projeto Capoeira na Escola. E aí, 5 minutos para acabar ou 5 homepages? Aí outras escolas já começaram a mandar e-mails para cá, para a gente, pessoal do Gama, projeto, não sei das coisas, do Planaltina. E aí, gostaria de fazer algum e-mail para mim, como é que faz? Estamos aí, é só fazer. E agora, recentemente, se não me engano, está tendo uma metodologia, né? Está fazendo também. Havia essa ideia. E mais alguém recentemente me falou da fundação, se não me engano, que estava precisando demais para arrumar um espaço na internet. Vamos fazer uma homepage, bota o material que você deseja, a ideia que você deseja colocar, né? Só teve um problema com o bloco de grêmio, muito problema que nós tivemos, foi com o bloco de grêmios, porque foram coisas assim, bastante interessantes politicamente, mas meio partidárias, agressões meio frontais do governador, e como a homepage era pública, né, a nossa provedora gratuita é a Poderplan, e aí o pessoal bloqueou, foi o primeiro veto que nós tivemos, a primeira censura que nós sofremos, que é compreensível, né? O cara ia botar no governo uma propaganda contra ele próprio, né? Embora fosse legítima, fosse justa, não era adequado, não era estrategicamente adequado. Então, mas para isso tudo existem várias cabeças pensantes que podem controlar qualquer tipo de problema, né? Nós estamos vivendo a época da derrama, novamente, né? O governo está entregando terras na Amazônia, terras intactas, vocês já estão sabendo disso, né? Intactas na Amazônia, para o cara explorar um quinto. É o quinto, é a derrama, por isso vai haver uma nova conferência daqui a pouco, né? Senão não é possível, em breve e tal, para o financiamento, mas a cabeça não para, certo? Depois de outras encarnações, de outras vidas e tal, nós vamos continuar aí com outras energias, como viemos também de
os opostos, né? Então vamos pensar coisas que sejam aglutinadores, educação ambiental, né? Esporte, educação, cultura, não sei o quê, né? Então é isso aí. Se alguém tiver mais algum julgamento para fazer, para terminar. Só passar uma coisa, né, para vocês, que a gente fisicamente ou financeiramente, a gente pode não competir com as pessoas, podendo competir, entendeu? Com as pessoas mais ideologicamente, inteligencialmente, entendeu? A gente tem toda a capacidade para competir com qualquer outra pessoa, entendeu? A gente pode não ter nenhuma capacidade, pode não ter nada, entendeu? Mas a gente tem tudo, na verdade, que é necessário para vencer as barreiras mesmo. Que não é nada. Esperamos que a inteligência aumente, né? Que a arma é uma coisa física. Não é uma arma, É inteligência. é É a paz. A inteligência é a paz. um meio. É uma forma de você colocar. Por exemplo, existem atos que são inteligentes e atos que são mais brutos, né? Que são menos inteligentes. Né? Inteligência no sentido assim, você tem inteligência, pode utilizar de uma forma de outra ou menos, né? Mas vamos dizer assim, que seja inteligente no sentido da qualidade.
Boa tarde, tudo bom? Bacana. Mestre Neguinho? Neguinho, tudo bom? Tudo bem. Nós estamos aqui do Grupo Meia Lua, tá? Grupo de Capoeira. Nós fazendo um registro para o projeto Capoeira na Escola. É muito importante sua parceria nesse projeto de lei que vai da Câmara e do Senado, né? Podia falar alguma coisa sobre o projeto? Eu posso dar só uma olhada aqui, eu dou uma breve comentário para vocês sobre o projeto. Bacana, bacana. Bom, esse aqui é o gabinete do senhor, deputado Filemon Rodrigues. Filemon Rodrigues, valeu. Você é secretário do... Oi, você é secretário do deputado? Bom, nós somos do Grupo Meia Lua, estamos fazendo um registro importante histórico sobre o projeto de lei, né, da capoeira, senão a gente vai votar estaca zero, sabe? É muito importante. Você participou do projeto? Digitação, alguma coisa? Você está trabalhando? Eu estou fazendo um favor seu aí. Você conhece o projeto? Mas eu não, né? Tá bom. Valeu. Da ata do projeto de lei de capoeira do Senado. Aqui temos dois mestres, né? Oi? Se a gente pode falar isso, né? Eu trouxe ontem. Mestre é aquele que é artesão, aquele que sabe trabalhar com as mãos. Não é aquele inútil não, né? E com os pés também, né, mestre? Eu estou trabalhando agora, com a cabeça, com os pés, com a mão. Cabeça, tronco e membro. Esse sorriso é muito bonito, isso aí. Trabalho com membro também. Trabalha com membro também, né? Cabeça, tronco e membro. Membro inferior e membro superior. E gosta muito das membranas. E das membranas também. Mas isso é importante. Temos um jogo aí. Que jogo é hoje? Que jogo é hoje? Qual é o jogo hoje? Que não está dando para registrar. Mas eu tô muito desconfiado. Ele deu uma ata. Embora pra casa. Uma reunião que houve no Senado. Da hora. Rapaz, vai estar desmantelado. Não há agrupamentos nem dentro do campo. Querem trocar. Bom, vamos começar vendo isso aqui. Isso aqui foi uma resposta dada pelo gabinete ao INDESP, Não, ele está assim, Congresso Nacional. Aí tem em cima assim, uma ata. que é o Instituto de Desenvolvimento dos Desportos, que forçou a retirada do projeto que reconhece a profissão de mestre de capoeira. Esse INDESP teria forçado a retirada do projeto de pauta. Então, a Confederação Brasileira de Capoeira, cujo presidente atual é o Sérgio, preparou essa resposta aqui junto com as federações das quais faz parte a Federação de Capoeira do DF, dirigida pelo Paulo. Então é assim, a Confederação Brasileira de Capoeira, entidade nacional de administração desportiva, fundada em 23 de outubro de 1992, CGC 66764-752/001-62, reconhecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro, Guarulhos, São Paulo, 14 de junho de 1998. Foi agora, tem pouco tempo, poucos dias. Ofício 087/98-A, Ilustríssimo Senhor Professor Luiz Felipe Cavalcante de Albuquerque, muito digníssimo presidente do Instituto de Desenvolvimento dos Desportos, INDESP. Caro presidente, atônitos, perplexos, milhões de capoeiristas em todo o país assistiram no último dia 4 do corrente à frustração de um dos seus mais antigos sonhos. Após 3 anos de árduas lutas, esperávamos a aprovação no plenário do Senado Federal, a aprovação no plenário federal da última votação no Congresso Nacional, a última votação no Congresso Nacional do projeto de lei número 039/97 e na casa de origem 085/95. Então é aquela. É aquela. De autoria do deputado federal José Coimbra, o qual nós, pessoalmente, já havíamos levado a seu conhecimento quando ainda era chefe de gabinete do ministro extraordinário dos esportes, recebendo inclusive seus elogios. Caso não seja do conhecimento de Vossa Senhoria e de seus assessores, a capoeira espera esta oportunidade desde a Assembleia Constituinte de 1823,
com a emenda do deputado José Mariano de Albuquerque Cavalcante, talvez seu parente. Talvez seu parente. Deputado pela então província do Ceará. O que nos deixa ainda mais intrigados não é o fato do INDESP solicitar vistas ao referido projeto, mas sim sabemos que foi a assessora parlamentar, a senhora Érica, que lá esteve, justamente na última hora, decorridos todos os prazos para novamente atrapalhar um legítimo processo de organização social, desportiva e cultural absolutamente democrático, e que era esperado com anseio pelos capoeiristas, o qual foi feito pela interferência negativa e inoportuna do senador Sérgio Machado, PSDB do Ceará, sem qualquer fundamentação, no mínimo plausível, fazendo inclusive elogios ao projeto. Caso não seja também do conhecimento de Vossa Senhoria, esta é a segunda vez que esta senhora, usando o nome do INDESP, interfere negativamente nesse mesmo projeto. A primeira vez foi na Comissão de Educação, Cultura e Esportes, quando acompanhada pelos ex-funcionários César Barbieri e Sérgio Graça, os mesmos afastados por desvios de verba e que atuavam no Programa Nacional de Capoeira, utilizaram o nome desse instituto para fazer pressão política no relator deputado Baldino Júnior. Na época entendíamos, como depois apurado, que tais funcionários não tinham interesse na organização da capoeira, pois comprometia seus interesses pessoais. Assim, senhor presidente, conseguiram retirar do projeto seu mais esperado fim, ou seja, o reconhecimento da profissão de mestre de capoeira. Ousamos, em virtude do modo como as coisas aconteceram, a nos perguntar: será que os ex-funcionários demitidos pelo ministro Pelé ainda conseguem exercer influências no INDESP? Você não estava usando a iluminação, não precisa não, né? Precisa. A bateria vai mais rápido, né? Mas tudo bem. A luminosidade... Por que será que o INDESP não respondeu ao nosso ofício solicitando esclarecimento sobre a doação de R$ 33.786,04? Não, tá melhor com o Luiz. Para a realização de um curso de especialização em capoeira pela Fundação Educacional do Distrito Federal. Este para onde migram alguns funcionários afastados. Aí, migraram alguns funcionários afastados. Olha, esse registro eu vou mostrar para a Adriana. Qual o motivo pelo qual nunca obtivemos retorno dos ofícios que remetemos? Para andar junto com você, você se compromete. Basta andar. Não, mas agora eu estou sabendo que tem corrupção no meio. Então deixe de ser. Antes era desconfiança. Inocente. Mas a gente vai cutucando com a vara curta até conhecer. Vambora, toque. Qual o motivo pelo qual nunca obtivemos retorno dos ofícios que remetemos? Alguns, inclusive, solicitando esclarecimento de dúvidas comuns sobre a própria legislação desportiva ou sobre questões pertinentes ao desporto de criação nacional. Realizamos um dos mais importantes trabalhos de organização esportiva que já se teve notícias em nosso país. Somos hoje, após 5 anos de fundação, constituídos por 23 federações estaduais, 57 ligas regionais e municipais e diversas entidades de âmbito nacional, integradas por vínculos de natureza técnica, cultural e desportiva. Conseguimos, por mérito de trabalho, sermos reconhecidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Estamos iniciando o processo de organização desportiva da capoeira a nível internacional. Porém, senhor presidente, nunca recebemos qualquer ajuda desse instituto que se propõe a desenvolver o desporto brasileiro. Nem sequer uma carta de parabenização pelo maior trabalho de organizações esportivas já realizado nesse país, principalmente por relacionar-se à estruturação de nosso desporto de criação nacional, que por direito constitucional deve ser protegido e incentivado pelo Poder Executivo, no caso, pelo INDESP. Mas isso não ocorre. Precária, inclusive, é a qualidade dos assessores escolhidos por esse instituto para opinarem sobre questões desportivas da capoeira, pois além de desconhecerem os procedimentos desportivos dessa modalidade, pertencem a facções contrárias a este aspecto da capoeira, inclusive contribuindo negativamente para seu processo de desenvolvimento desportivo. Assim, senhor presidente, perguntamos: como é possível a um instituto que se predispõe a desenvolver o desporto contar com a assessoria de pessoas contrárias ao desenvolvimento de uma modalidade específica? Pior ainda, como acontecido em função de seus próprios interesses pessoais. O quanto imoralidade. Assistimos, senhor presidente, decepcionados várias vezes o potencionismo e o apadrinhamento com verbas públicas destinadas à capoeira serem utilizadas por funcionários desse instituto, amplamente divulgado nas revistas e jornais em todo o país, em todo o Brasil, marcando um dos primeiros escândalos do governo Fernando Henrique. Observamos, estarrecidos, serem frustrados os anseios dos praticantes de capoeira. 5 milhões, fonte,
Revista Globo Ciência, novembro de 97. 5 milhões de quê? De capoeiristas. 5 milhões, né? 5 milhões. De quê? De quê? Frustrados? Esse dado aí é bom pra nós. 5 milhões de capoeiristas o quê? Que foram frustrados ou o quê? Qual é a história aí? Existe. Existem, observamos estarrecidos serem frustrados os anseios dos praticantes de capoeira. Tem 5 Entre milhões. parênteses, 5 milhões. Fonte, Revista Globo Ciência, Boa. novembro de 97. Boa. Sobretudo de nossos antigos mestres, que após 50, 60 e até 70 anos de trabalho, dedicados ao desporto nacional e à cultura brasileira, desamparados, não só são enterrados como indigentes, porque na última hora só não são enterrados como indigentes, porque na última hora é feita uma vaquinha por alunos e amigos. Que vergonha para o esporte nacional. Mais vergonhoso ainda, senhor presidente, é que algumas academias e instituições importantes são mantidas por outros países e são esquecidas pelo próprio INDESP, que em tese deveria protegê-las, mas não. Em contrapartida, envia-lhe a assessora Érica, que provavelmente desconhece a história desportiva da capoeira, para, em contrassenso, impedir o seu desenvolvimento pelo mais democrático caminho, o Congresso Nacional, demonstrando sobremodo uma interferência do Poder Executivo sobre o Legislativo. Nossas federações, ligas e academias, senhor presidente, são mantidas com os orçamentos familiares de seus dirigentes, inclusive esta confederação. Sinceramente, senhor presidente, com o devido respeito e atenção que cultuamos a vossa senhoria, gostaríamos democraticamente de saber o que pretende o INDESP, quais suas estratégias para desenvolver a capoeira. Sobretudo, gostaríamos de saber qual foi o verdadeiro motivo que fez com que houvesse esse desserviço à causa da capoeira e da cultura brasileira. Principalmente porque, a princípio, o projeto somente voltará à pauta no dia 13 de agosto. Pior ainda que se houver alguma emenda, tudo irá voltar a estaca zero. Por que, senhor presidente, estigmatizar esta tão sofrida capoeira, que ao tentar se erguer pela via democrática é simplesmente sufocada por interesses escusos? Por que, senhor presidente? Pois na realidade parece-nos, salvo prova contrária, mais uma forma de discriminação da cultura afro-brasileira. Com o devido respeito, se o INDESP se recusa sistematicamente a não nos ajudar, contrariando inclusive sua função social, por favor, não bloqueie ele de modo tão vil o nosso desenvolvimento, pois estamos sozinhos, zelando pelo patrimônio cultural do próprio povo brasileiro, nossa maior vocação. No aguardo de uma breve resposta, reiteramos nossa elevada consideração e respeito. Atenciosamente, professor Sérgio Luiz de Souza Vieira, muito digníssimo, antropólogo e educador físico. Presidente. Sede, Rua João Gonçalves, 490, Sala 8, Centro, Guarulhos, São Paulo, CEP 07010-010, fone fax 011-208-6101 e 6461-0504. Sede, Rua João Gonçalves, 490, Sala 8, Centro, Guarulhos, Parará, fone. É isso aí. Com cópias para a Presidência da República, autoridades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, órgãos de imprensa, instituições interessadas, Fundação Palmares, comunidades negras, federações, ligas e associações nacionais representativas. Dá para se apresentar assim, formalmente mesmo? Não, Eu sou assessor. Vá. Não, legal. Tudo aqui, não posso nem falar como assessor, que falar. Que gostou, na verdade. Tá. Me chamo Gerson, sou presidente da Associação de Capoeira Novos Baianos e vice-presidente da Confederação Brasileira de Capoeira. Eu assumo os termos internacionais, governamentais e todos os projetos e planejamento da Confederação são o meu cargo. É Gerson de Quilito? Gerson Nilton Helena de Souza. Nós entramos... Mais conhecido da capoeira? Como mestre Neguinho. Aluno de mestre Bato. Conhecido aqui, mas não conhecido. Falecido. Isso, falecido mestre Bato. Então nós entramos com um projeto, devido aqui, porque nós achamos que a capoeira tem muito a perder com o seu desenvolvimento. Se ela não se constituir uma lei ou uma prerrogativa que dê parâmetros para ela se sustentar, ter vida, ela vai cair. Porque, como nós já presenciamos, a capoeira já foi em termos de assuntos de morte, assalto, briga, estupro. Então, várias coisas que acontecem que nas reuniões que eu tenho participado da Confederação,
vi capoeirista mexendo com droga. Mestre foi chamado para depor. Mestre, para ser chamado Coisas para assim. depor, coisas assim que isso deturma o nosso nome e o trabalho que nós temos com a capoeira. Nós temos um trabalho muito árduo e grande e foi uma descendência que mestre deixou para a gente para que nós trabalhássemos em cima e fizéssemos o máximo possível. E o máximo possível que nós achamos com a confederação foi manter a capoeira como um desporto. Porque nós éramos ligados antigamente à confederação de pugilismo. Quer dizer, nós temos o dogma de ser luta, nós só éramos luta. Mas a luta não é compatível para o que é a capoeira. A capoeira é mais que luta. Então o nosso trabalho foi muito mais árduo, porque com a fundação da Confederação Brasileira de Capoeira, nos tirou desse meio, nos dando a liberdade de podermos trabalhar dentro da nossa própria cultura, dentro do nosso próprio regulamento e dentro do nosso próprio trabalho. Ou seja, o trabalho cultural que todo mundo desenvolve, o trabalho artesanal, o trabalho educacional, o trabalho profissionalizante da capoeira. Então, com isso, a confederação, depois de montada, nós hoje somos 24 federações, 54 ligas estaduais e municipais. E com uma federação internacional que está no Canadá. Estou montando agora, está saindo. E com isso nós achamos que devíamos proteger a capoeira. Não só proteger o lado desportivo dela. Então fizemos, através do Tenente Edra, Moralmente defender a capoeira, que deu início ao projeto, através do professor Sérgio. E o projeto está tramitando. Tramitou na Câmara, passou na Comissão de Educação, Cultura e Desporto, recebeu vários projetos, teve vários pareceres, foi onde foi mais discutida. O nosso projeto inicial, ele dava abertura para 3 coisas. Tá bom. Então, obrigada. Ele dava abertura na Comissão de Educação, Cultura e Desporto, ele dava na Comissão de Trabalho, Administração, Serviço Público, e ele dava na Comissão de Constituição e Justiça. O porquê da Comissão de Educação e Desporto? Porque a capoeira é educação, a capoeira é cultura e a capoeira é desporto. Nós compreendemos bem esse lado. Por que na Comissão de Trabalho? Porque a capoeira é trabalho, a capoeira é administração e a capoeira também dá um serviço público, serviço ao nosso trabalho. Por que na Constituição e Justiça? Porque nós somos constitucionalmente reconhecidos, mas não por lei. Nós não temos essa luta de ter reconhecimento por lei. O que acontece? Se nós não tomarmos conta da capoeira hoje, os Estados Unidos, a América, o americano, o europeu, ele vai tomar conta, porque lá já tem trabalho para isso. Tem bibliotecas montadas sobre capoeira. Eu tenho um trabalho internacionalmente e sei como é que está o trabalho lá. Então, minha corrida maior foi vir aqui fazer esse trabalho para depois fazer lá fora. Porque lá fora eles têm que seguir as nossas regras, não a deles. O que está seguindo, nós estamos quase seguindo as regras deles aqui nos tempos. E o que vai acontecer? O nome mestre de capoeira vai desaparecer. Master of Capoeira. Isso, não vai mais ser mestre de capoeira, não vão ter mais isso. Então, o que houve? Dentro desse projeto, nós teríamos que passar por 3 comissões. Então, qual foi o meu trabalho em ter feito isso aqui? O meu trabalho junto à assessoria da Câmara foi que ele passasse livremente como um projeto que desse ascensão para vir seguindo um trabalho atrás do outro. O que seria? O primeiro trabalho seria o nosso reconhecimento. Como o quê? Como educação e cultura. Certo? Por que educação e cultura e desporto, né? Por quê? Porque nossa área é a que a gente manda. Nós trabalhamos com educação, nós educamos, nós mexemos com a cultura, que é uma das formações, que é da capoeira, mexemos com várias coisas, dança, cultura, e mexemos com o desporto. O desporto é o que? Regras, que já vem desde a Confederação de Pugilismo. Nós seguimos regras antigamente para lutar. Eu participei de campeonatos da Confederação de Pugilismo. E era o campeonato marcial, não o campeonato desportivo. Se nós entrarmos no campo marcial, nós vamos perder muito e muito. É verdade. Então nós temos muito é que ganhar. Até o berimbau. Isso, até o berimbau some. Isso é verdade. Já Quiseram tirar em porque, 76. Isso é verdade. como já tem assumido aí, que eu já vi lugares aí que só põe uma tabaco de candeia alguma coisa. Então, quer dizer, nós fizemos esse trabalho. Então, quer dizer, nós entramos junto à Câmara dos Deputados, então nós precisaríamos de quê? Para entrar dentro da Câmara, precisaríamos de um deputado. Então pegamos o deputado Zé Coimbra, que era conhecido do Tenente Edra, do autor do projeto, passou seu autor dentro da Câmara do projeto, junto com a Só Confederação. para registro, o Tenente Edra foi aluno de Foi aluno do Mestre Vindo. Poxa, E um dos antigos, eu não me lembro da história dele, eu tenho um livro lá em casa que conta toda a história. isso é importante, hein? Pimba lá, As pessoas... ele está lá comigo, ele mandou primeiro só o rascunho e depois me mandou o livro. Então, eu tenho até o telefone, depois eu ponho em contato com vocês daqui a pouco. Nesse projeto tem uma coisa falando sobre arte lúdica? Não,
Veja Não, bem, ainda não. nós É esse não- tema que a gente conversou. Essa parte, arte lúdica, não. Não dá, O né? projeto, não dá porque o projeto, como a assessoria explicou, ele tem que passar como forma de lei, para depois ter forma de regulamentações. Ou seja, a lei ela tem que ser pura, ela tem que ser específica, um determinado fim. Aquele fim tem regulamentos que estão por trás, que é um decreto-lei. Esse decreto-lei vem Tem que ser desportivo. E recebe E mesmo. mesmo a lei também pode ser revogada caso as pessoas as descubram pessoas que ela não descubram está que ela não está correta. sendo correta. Todos podem optar, fazer Mas emendas. o fim desse desportivo é fim olímpico ou fim cultural? Entendeu? Aí não está claro Não, pra gente assim. ele seria fim. Quando nós falamos de cultura, a cultura é o que o Comitê Olímpico pede. Ele pede a cultura e o desporto, seria regulamentação. Né? Quando a gente fala em desporto, Então regulamentação. é um desporto para o Comitê Olímpico, Não, né? não Então, seria para a cultura, que é o termo cultural em geral, que nós Certo. chamamos profissionalização, dedicação, Cultura posições, mesmo. entendeu? Em geral. Música, seria- coreografia, música, dança, tudo. O que arte, envolve capoeira, né? arte, fisioterapia, expressão corporal, tudo. Então, o trabalho que você tem para desenvolver com a capoeira que você desenvolve, vamos dizer que você desenvolve um trabalho artesanal. Você vai ser Isso. conhecido dentro da capoeira como oficina, sei lá, xixi, isso. objetos, utensílios, sei lá. No caso, o professor de educação física, um cara técnico, um mais estudado, um fisioterapeuta.